on va faire une prière pour commencer notre soirée d'études. Então, James, eu estou explicando, né, que a gente vai começar. Antes que eu dê a palavra para você, nós vamos fazer uma oração para começar a nossa noite juntos aqui de estudos. Je vais inviter Kenny, si tu peux faire la prière du début, s'il te plaît. Et je vais lancer en même temps l'enregistrement. Très bien. J'invite Kenny parce que c'est grâce à Kenny que James est là aujourd'hui. Donc, c'est lui le coupable, bon coupable, pour qu'il nous fasse cette prière pour commencer. Merci, Kenny. Então, o Kenny que vai fazer a oração do início, James. Aí eu peço para você depois fazer a do final, tá? Para fechar. Tá. Ok. Eu vou fazer essa oração em francês, pois é o que fica mais natural para mim. Bon. Chers amis spirituels, chers amis ici incarnés, excusez-moi d'être le coupable de cette étude, mais merci pour l'opportunité d'être réunis ce soir, tous ensemble, pour continuer à apprendre et continuer le cheminement de notre développement spirituel, moral et intellectuel. Donc merci pour cette réunion, qu'elle puisse être bien accompagnée et que nous puissions être inspirés pour des questions et attentifs aux enseignements qui nous seront transmis. Merci pour l'amour, la paix, l'entraide et cette amitié qui nous réunit autour de belles opportunités ainsi, afin d'apprendre. Merci à vous. Merci, Kenny. Muito obrigado, Kenny. Merci. Donc, on va commencer notre étude de ce soir. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje à noite. C'est une étude en portugais et en français. Il y a des personnes du Brésil et des personnes du Portugal qui sont là, comme il y a tous nos amis ici da France. Então, o nosso estudo vai ser em português e em francês hoje. O James fala português, né, com tradução em francês. E tem pessoas do Brasil, de Portugal, que estão presentes também. Aujourd'hui, ça sera une étude qu'on continue l'étude du spiritisme universaliste, une semaine sur deux. Et on va parler de la vie dans les sphères spirituelles et l'incarnation du monde d'épreuves et expiation. Et je vais passer la parole à James, qui va se présenter e vai mener cette étude. Então, hoje nós vamos continuar, né, fazendo nosso estudo do Espiritismo Universalista, que é uma vez a cada 15 dias, toda sexta, no mesmo horário aqui, no nosso grupo. E hoje nós recebemos James, que está conosco, que vai falar da vida nas esferas espirituais e a encarnação no mundo de provas e expiações. Eu vou passar a palavra para ele vai se apresentar rapidamente e depois vai apresentar fazer a palestra prevista. Bem-vindo, James, e muito obrigado por estar aqui, amigo. Muito boa noite aos digníssimos amigos, que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações. Eu me chamo James, nasci no Brasil, sou soteropolitano, baiano, nasci numa família espírita. James, desculpa te cortar, amigo, você só fala uma frase e deixa eu traduzir, por favor, senão depois fica muito longo, desculpa. Então, tá? vamos Só lá. para a gente se sincronizar. Eu vou traduzir o que você falou já. Je m'appelle James, je suis né au Brésil, à l'état de Salvador, l'état de Bahia, a Salvador. Você... Nasci em uma família espírita. Je suis né dans une famille espírita. Meus pais fundaram o Centro Espírita Humberto de Campos.
Mes parents ont fondé le Centre Espírita Humberto de Campos em 1970. en 1970. Aos 16 anos de idade, eu já era evangelizado. Donc, à 16 ans, j'ai été déjà évangélisé. Aos 17 anos de idade, eu já realizava as minhas primeiras palestras espíritas. Et à 17 ans, je faisais déjà mes premières conférences espíritas. Aos 23 anos de idade, eu já era presidente do Centro Espírita Humberto de Campos. Et à 23 ans d'âge, j'étais le président du Centre Espírita Humberto de Campos. Aos 30 anos, eu já era diretor da Federação Espírita do Estado da Bahia. Et à 30 ans, j'étais directeur de la Fédération Espírita de l'État de Bahia, au Brésil. Me formei em comunicação e marketing. Je suis formé en communication et marketing. Escrevi um livro sobre a visão espírita da depressão. J'ai écrit un livre sur la vision espírita de la dépression. Me tornei conferencista espírita na Bahia e no Brasil. Je suis devenu conférencier espírita dans l'État de la Bahia et dans tout le Brésil. Portanto, eu sempre tive uma vida dedicada ao espiritismo, à espiritualidade e à ufologia, que nós vamos falar no dia 22, não é isso? Certamente. Et bon, donc, j'ai toujours eu une vie dédiée au spiritisme, à la spiritualité et la ufologie. Nous avons une conférence déjà, je n'ai pas encore divulgué, mais nous aurons une conférence le 22 janvier sur l'ufologie spirituelle. Acho que somente isso, não é? Perfeitamente. Pronto. Então, podemos começar, não é? On va commencer. A vida nas esferas espirituais La vie dans les sphères spirituelles é baseado no livro de Gesiel Andrade, est basée dans les livres de Gesiel Andrade. São os comentários das psicografias de Chico Xavier. Ce sont les commentaires des psychographies de Chico Xavier. Iniciaremos dizendo-nos o seguinte: Nous allons commencer avec les suivants. Há múltiplas esferas espirituais. Il y a multiples sphères spirituelles. A crosta da Terra é o centro do grande número de esferas espirituais que se estende pelo espaço sem fim. Dans la croste de la Terre, le centre de multiples sphères spirituelles qui s'étend dans les espaces sans fin. As regiões vastas dessas esferas foram formadas com as partículas e os elementos transformados, combinados entre si e condensados do fluido cósmico universal. Donc, les régions de ces multiples sphères ont été formées, condensées, agglomérées par de multiples particules du fluide cosmique universel. Assim decorre dos muitos e diferentes, vejamos bem, assim decorrem dos muitos e diferentes estados de sutilezas ou imponderabilidade assumidos pela matéria primitiva universal, ou seja, o fluido cósmico universal. Donc, voyez bien, c'est un résultat
de múltiples transformações subtiles de la matière primitive qu'on appelle les fluides cosmiques universels. Jesus de Nazaré afirmou: há muitas moradas na casa do Pai. Jésus de Nazareth a affirmé, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Essa diversidade de moradas que Jesus afirmava é no aspecto de que existem outros mundos habitados, como também as esferas espirituais, como nós vamos detalhar e descrever as diversas cidades espirituais, características do perfil dos moradores, dos habitantes dessas esferas espirituais. Donc, Jésus, quand il parlait des demeures, plusieurs demeures dans la maison de mon Père, il parlait de divers mondes habitables, mais il parlait aussi, faisait mention de différentes sphères spirituelles dont nous allons parler maintenant, de différentes cités avec les profils de ses habitants. Então, meu digníssimo amigo Luciano, esses habitantes das regiões das esferas espirituais, como é essas regiões? Quando cada um de nós deixarmos de existir no corpo físico, qual será a residência nas esferas espirituais que nós vamos habitar? Donc, mon ami Luciano, comment c'est cette habitation, comment se passe cette vie dans les sphères spirituelles? Comment ça va se passer une fois que nous allons nous allons désincarner, arrêter notre vie dans le corps physique, où nous allons y aller? Exatamente. Então dizemos o seguinte: essas regiões das esferas espirituais, muito elevadas ou bastante distantes da crosta do planeta, são acessíveis apenas aos espíritos que já conquistaram as asas da sabedoria e do amor. Donc, nous disons que des sphères spirituelles plus élevées, très distantes de la croste terrestre, sont accessibles uniquement aux esprits qui ont conquis les ailes de la sagesse et de l'amour universel. Ou seja, assim elas, ou cada um de nós, com as nossas faculdades volitivas adestradas, alcança facilmente voos para elas pelas possibilidades do perispírito. É o perispírito, que nós possuímos, é que vai, vamos dizer assim, que vai dar as características em que faixa vibracional dessas esferas espirituais que nós habitaremos. Donc, chacun de nous, avec nos capacités, nos facultés et nos maturités, nous allons être dirigés vers un endroit adapté, suivant l'évolution de notre périsprit. Le périsprit, c'est notre corps spirituel qui va être dans une fréquence vibratoire qui va déterminer où nous allons habiter après notre desencarnação. Exatamente. Então, quando Chico Xavier, em uma das suas obras, Evolução em Dois Mundos, quando ele diz os espíritos inferiores que ainda estão ligados às regiões das esferas espirituais mais próximas da crosta da Terra, as quais estão sendo colonizadas há muito tempo por elas, e realizam em seus locais de habitação incontáveis atividades progressistas para conquistar sempre maior evolução intelectual e moral. Meu amigo, você pode falar uma frasezinha
Eu traduzo, depois continua, traduz, por favor, porque aí agora eu não lembro tudo, tá? Só para traduzir. Então, eu vou resumir. Os espíritos inferiores ainda estão ligados às regiões das esferas espirituais mais próxima da crosta terrestre, Luciano. Ou seja, umbral vamos dizer assim, é a região mais próxima do planeta Terra. A maioria de nós, quando desencarnamos, muitos ficam nessas primeiras esferas que é conhecido pela literatura mediúnica como as regiões do umbral. Ela está mais próxima do oceano, às esferas do planeta Terra, às comunidades terrestres. Seria mais ou menos isso. Sim, amigo. É que, só para tradução, a gente se falar uma frase, eu traduzo uma frase, senão para mim depois fica difícil. Mesmo o que você falou, explicou, eu vou explicar, tá? Mas só para a gente tentar se sincronizar nesse sentido, Certo. tá bom? Donc, qu'est-ce que vient nous a dit? Il a cité le livre de Chico Xavier, Évolution en deux mondes, où ils vont parler des esprits un corps inférieur attachés à la crosse terrestre, ils vont être plus proches de nous dans le niveau vibratoire, proche do mundo encarné. Então, diríamos quais são as características dos habitantes das regiões da primeira esfera espiritual? Como é as características desses habitantes? Donc, on va maintenant parler de quelles sont les caractéristiques des habitants de première sphère spirituelle de notre planète. Certamente, nas vastíssimas regiões da primeira esfera espiritual, estão retidas pelas condições da mente, do mundo íntimo e do perispírito, as almas dos homens. Donc, certainement, dans la première sphère spirituelle, sont retenues les âmes de plusieurs esprits de personnes qui sont contenues dans cette première sphère. Que na vida corporal, usar o mal, a vontade, o livre-arbítrio e o uso das suas faculdades. Muitas delas se escravizaram às fraudes, más paixões, vícios, desrespeitos aos semelhantes e práticas do mal. Et beaucoup d'êtres qui sont contenus dans cette première sphère, dans leur vie incarnée, ils ont mal utilisé les opportunités, servant vers les passions, les vices, en pratiquant des actions vers le mal. Então, meus amigos, podemos definir que encontram-se reunidas nessas regiões aglomerações ou colônias infernais, suportando condições de vida difíceis, condizentes com as suas manifestações, criações e obras próprias. Donc, nous pouvons donc dire, mes amis, que dans ces régions, dans ces premières sphères, rencontrent de plusieurs êtres en formant des colonies infernales, en produisant des... O que você falou no final, amigo? Que ainda ficou longo. Tenta diminuir metade da frase, por favor, amigo, senão fica difícil. Tá. No final, eu disse assim, que essas condições são condizentes com as suas manifestações, criações e obras próprias, criações mentais. Et que ces manifestations dans ces zones spirituelles, dans cette sphère spirituelle, sont condisants avec leur création mentale. Ou seja, o que nós pensamos na Terra, seremos no mundo espiritual. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pensons ici, dans la Terre, nous allons être dans le monde spirituel.
No livro psicografado por Chico Xavier, Pensamento e Vida, na sua introdução, ele diz o seguinte: Dans les livres psychographiés par Chico Xavier, Pensée et Vie, dans son introduction, il dit le suivant. o pensamento cria a vida que procuramos. La pensée crée la vie que nous recherchons. Siddhartha Gautama, Buda, Siddhartha Gautama, le Bouddha, ele afirmava: il affirmait: somos o que pensamos. Com o pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. nous sommes qu'est-ce que nous pensons. Les pensées créent le monde et le monde n'est rien d'autre que la création mentale de ses habitants. Então, cada um de vocês que estão aqui na live e que vai nos ouvir depois, nós vamos habitar as regiões espirituais de acordo com o tipo de padrão mental que você estabeleceu durante a sua estadia na Terra. Donc, chacun d'entre vous qui est ici maintenant et qui va nous entendre après, nous allons habiter dans les sphères spirituelles en accord avec les niveaux vibratoires de nos pensées que nous avons établis ici dans notre incarnation. É algo que nos chama a atenção, Luciano, é as nossas características. Manteremos essa nossa característica ao chegar no mundo espiritual? Donc, c'est quelque chose qui nous appelle l'attention sur notre nos caractéristiques. Qu'est-ce qui nos caractéristiques va nous amener où dans les plans spirituels? Será que Luciano e James Ney, ao desencarnar, terá essa característica de dois homens calvos? Est-ce que Luciano et moi-même, James, quand nous allons désincarner, nous allons maintenir notre caractéristique d'être chauve? Vamos ver, olha o que os espíritos nos dizem. Regarde qu'est-ce que les esprits nous disent. Nas vastíssimas regiões da primeira esfera espiritual estão retidas pelas condições da mente, do mundo íntimo e do perispírito. Dans les vastes régions de la première sphère spirituelle sont retenues par les conditions de pensée et du monde intime. As almas dos homens que na vida corporal usaram o mal, a vontade, o livre-arbítrio. Les âmes des hommes qui, dans la vie corporelle, ont mal utilisé la volonté e le livre-arbitre. E as suas faculdades, né? Porque cada um é responsável pelo que pensa. E ses facultés, car chacun est responsable de ses pensées. Então você sabe que cada um de vocês, ao deixar de existir no corpo físico, vai se vincular nas regiões espirituais de acordo com o tipo de pensamento que você estabeleceu ao longo da sua vida na Terra. Donc, vous savez que une fois que vous allez désincarner, vous allez être dirigé, s'unir à des sphères spirituelles en accord avec les types de pensées que vous avez construits au long de votre incarnation dans la Terre. Como, por exemplo, muitas delas se escravizaram às fraudes, más paixões, vícios, desrespeitos aos semelhantes e prática de atos malevolentes e violentos e criminosos. Cada qual vai sintonizar nessas comunidades de acordo com o tipo de comportamento que teve na Terra. Donc, les esprits donnent des exemples des êtres qui, pendant leur vie corporelle, ont syntonisé avec des actions malveillantes et même criminelles. Donc, chacun
va aller syntoniser dans les plans spirituels en accord avec ses œuvres pendant l'incarnation. Como, por exemplo, Luciano, aí você pode, eu vou passar para você, você traduz. Em 97, Luciano, eu conheci Chico Xavier. Eu passei uma manhã inteira ao lado do Chico, né? Ok. E Desculpa, James, eu corto para não ficar muito longo, tá? Para a gente ir falando. Donc, Luciano, je vais passer à toi une expérience que j'ai eue. En 97, j'ai connu Chico Xavier. J'ai passé toute une matinée avec lui. esse rosto que vocês estão vendo aqui ficou colado no rosto de Chico, porque ele não ouvia bem, e a senhora disse: coloque o seu rosto colado no rosto de Chico Xavier, porque ele vai falar baixo e você não vai ouvir. Donc, mon visage, ce visage que vous êtes en train de voir, il s'est collé sur le visage de Chico Xavier, parce que la dame qui était là m'a dit de coller mon visage, parce qu'il parle bas, il entend peu, pour que nous puissions communiquer. Foram uma manhã gratificante em receber orientações do querido Chico Xavier. Et était une matinée très gratifiante de passer avec Chico et de recevoir ses orientations. Então, o que eu estou querendo dizer que Chico retornou ao mundo espiritual. Eu, quando eu desencarnar, eu não sei se eu vou estar nas mesmas esferas espirituais de Chico. No mundo físico, todos nós estamos juntos, não é? Mas no mundo espiritual, a diferença da desigualdade social é proporcional à evolução espiritual de cada indivíduo. Donc, où je veux venir, c'est que Chico Xavier, il est désincarné en 2002. Et moi, quand je vais désincarner, je ne sais pas si je vais être dans la même sphère spirituelle que Chico Xavier. Ici, dans le monde physique, nous sommes tous ensemble, mais là-bas, non. Là-bas, il y a la différence, disons, sociale, qui est proportionnelle au niveau conscientiel de chacun. Pois é, né, Luciana? A gente na Terra convive com a pessoa boa, a pessoa má. Você está dentro do metrô, pode estar sentado ao seu lado uma pessoa iluminada, como também pode estar sentado ao seu lado um psicopata, um criminoso. Donc, ici, donc, dans notre vie corporelle, nous vivons tous ensemble, nous convivons avec des personnes, bonnes personnes, des mauvaises personnes. Dans un métro, on peut être assis à côté d'une personne illuminée, comme d'un psicopate, d'un criminel. Então, no mundo espiritual, há a separação do joio e do trigo, que é completamente diferente. Et dans le monde spirituel, cela n'arrive pas. Il y a la séparation de bon et de mauvais grain, qui est complètement différent. Pois é, então diríamos também que os habitantes das regiões da segunda esfera espiritual, On va dire que les habitants de la deuxième sphère spirituelle, eles são espíritos mais evoluídos e com o perispírito bastante sutilizado, os habitantes dessa segunda esfera espiritual. et on va dire que ces esprits sont avec des périsprits bien plus évolués, bien plus subtilisés, ce qui caractérise ces habitants de la deuxième sphère spirituelle. Durante a experiência corporal, eles se esforçaram e conseguiram conquistar grandes burilamentos pessoais, com o bom uso que fizeram das faculdades intelectuais e morais. Donc, pendant la vie corporelle, ils sont arrivés à avoir beaucoup de succès dans la conquête d'élévation spirituelle, intellectuelle et morale.
E também existe a questão da invisibilidade dos espíritos superiores, das suas esferas espirituais mais elevadas. Por que que os espíritos inferiores não vê os espíritos superiores? Vai ter um momento Donc, de perguntas, não vai, Luciano? sim, vai ter. A gente vai mais ou menos até 21h15, ainda tem mais uns 25 minutos, 30 minutos, e depois a gente abre para perguntas. Ok. Tá? Sinon, il y a aussi une question qu'on peut se poser. Des esprits qui sont dans des sphères plus élevées, ils sont invisibles à des esprits qui sont des sphères moins élevées. Pourquoi cela? É impressionante que nas esferas espirituais é determinada pelos graus de densidade das matérias das múltiplas esferas espirituais. É instrumento da justiça de Deus, ou seja, Luciano, cada esfera espiritual ela é de acordo com um padrão energético dos seus habitantes. Donc, les multiples sphères spirituelles, leur différence est déterminée par la densité de la matière qui la constitue, qui est en raison des habitants qui y sont. É impressionante como a estrutura social, a arquitetura das cidades, das estradas que existem no mundo espiritual, há muitas tecnologias de transporte entre essas regiões espirituais. Donc, c'est impressionnant que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de technologies que nous n'avons pas encore ici, dans le monde corporel, qui nous permet de se transporter entre les différentes sphères spirituelles. Nós sabemos que nessas regiões há espíritos que têm o perispírito tão denso que não consegue ter a volitação como outros que já alcançaram o nível de evolução. Nous savons que dans des sphères plus basses, il y a des esprits tellement densifiés qu'ils n'arrivent pas à voler, à flotter dans les airs, qui est un esprit plus évolué et puis il sait le faire. Então, este intercâmbio que ocorre é o que mais nós ouvimos, as esferas umbralinas próximo à crosta da Terra. Um exemplo, a cidade de Orleans, Paris, Brasil, enfim. Nós estamos próximos dessas regiões umbralinas. Donc, c'est qu'est-ce que nous entendons de plus, que l'échange entre les mondes physiques et les mondes spirituels se dá avec les sphères les plus proches des régions du bas astral, qu'on appelle du umbral. Toutes les villes, il y a des régions comme ça. Como, por exemplo, a questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nossas vidas? Comme par exemple la question 459 du Livre des Esprits, que Kardec demande aux esprits, est-ce que les esprits ont des influences sur nos vies? Bem mais do que vocês imaginam, de ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Et la réponse est bien plus que ce que vous imaginez. C'est eux qui vous dirigent la plupart du temps. Então, eles estão constantemente nos influenciando. Essas regiões mais próximas da Terra, que é a região do umbral. Et donc, les esprits sont en constante influenciation sur nous, surtout de ces sphères les plus proches, qui sont les espaces astrales. Um exemplo, Luciano, cada um de nós somos uma antena parabólica. Donc, un exemple, nous sommes tous, chacun de nous, nous sommes
une antenne parabolique. E como é que nós estamos utilizando a nossa antena parabólica, que é a nossa pineal, nosso pensamento, sintonizando com que tipo de companhia espiritual? Comment nous sommes, nous tous, en train d'utiliser notre antenne parabolique, qui est notre glande pinéale, en quoi, avec quel type des esprits nous sommes en train de syntoniser. Portanto, partindo de pontos das regiões da crosta da Terra, incontáveis espíritos conseguem acesso imediato às regiões da primeira esfera espiritual, que é o umbral. Donc, en partant de la croste terrestre, beaucoup des esprits vont être directionnés vers les régions les plus proches de la croste terrestre, qui c'est l'umbral, c'est les bases astrales. E vice-versa. Desse modo, há um grande compartilhamento. Olha que coisa interessante, né, Luciano? Há um grande compartilhamento de relações, situações, modos de vida entre as criaturas, Luciano. É fantástico esse livro. Desencarnadas e encarnadas na face densa do mundo. Isso é muito interessante, Luciano. Donc, je souligne, je trouve très intéressant que ce livre, il nous dit il y a une grande partage des modes de vie entre les incarnés et désincarnés dans cette première sphère spirituelle. Como é impressionante essa conectividade entre as sociedades terrestres com as sociedades dessas colônias espirituais. Donc, une autre chose à signaler qui est très impressionnant, c'est cette connexion entre les sociétés incarnées, sociétés terrestres, avec les sociétés de colonies spirituelles. As nossas cidades, a tecnologia que nós utilizamos, a arquitetura das nossas cidades é uma cópia grotesca dessas realidades do mundo astral, do mundo espiritual. Donc, notre ville, nos sociétés, notre architecture, notre technologie actuelle, c'est une copie grotesque de tout ce qui existe dans les plans astral, dans les plans spirituels. Recentemente eu falei sobre como no mundo espiritual os espíritos já utilizam tecnologias ultras evoluídas que só agora nós estamos tomando conhecimento. Récemment, j'ai parlé de comment dans le monde spirituel, les esprits utilisent des technologies qui seulement maintenant nous sommes en train de connaître ou d'apprendre. Como, por exemplo, Luciano, o livro Nosso Lar foi psicografado em 1940. Comme par exemple, le livre Nosso Lar, il a été psicographié en 1940. Há um relato de André Luiz que ele chega no centro de comunicação, no centro dos mensageiros, e ele percebe que nesse centro, na colônia Nosso Lar, eles estavam vendo em tempo real as imagens das regiões do umbral. Donc, il arrive dans des centres de communication, André Luiz, à cette époque, dans les centres de communication de la cité spirituelle, il voit que tout le monde qui était dans cette salle était en train de regarder en temps réel qu'est-ce qui s'est passé dans plusieurs régions du bas astral. Então, significa, na minha análise, que naquela época, essa tecnologia é o que nós conhecemos hoje como drone. Et à mon analyse, ça signifie que dans cette époque, cette technologie qu'ils utilisaient, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme les drones.
Então, em todo o nosso universo existe vida em abundância, desde um átomo, de um próton, de uma partícula, até o ser angelical, tudo é uma inteligência em evolução. Donc, dans tout notre univers, il y a la vie en abondance, qui dès les atomes jusqu'à l'être angélical, tout est intelligence en évolution. Yogananda, Paraman Yogananda, no livro Autobiografia de um Yogi, Donc, et para Yogananda, dans les livres Autobiographie d'un Yoga, no capítulo 43, ele fala sobre a ressurreição de Sri Yukteswar, o guru de Yogananda. donc dans le chapitre 43, il va parler de la résurrection de Siri, le nom je n'arrive pas à dire, mais que c'était son gourou. Luciano, é impressionante esse best-seller da literatura indiana, Autobiografia de um Yogi, e que está no meu canal, no canal Reencontro com a Vida. Donc, c'est très intéressant, cet livre, que c'était un best-seller, qui est Autobiographie d'un yoga, qui est dans mon canal, qui est mon canal personnel. Eu fiz um estudo sobre este capítulo, dividido em 5 episódios. J'ai fait une étude sur ce chapitre en particulier, qui est divisé en 5 épisodes. O impressionante diálogo entre Yogananda e o seu guru após a sua desencarnação. Et sur l'impressionnant dialogue entre Yogananda et son gourou après son désincarnation. O seu guru se materializa no hotel de um quarto em Bombaí em 1936. Son gourou se matérialise dans une chambre d'hôtel en 1936. 1936. Em 1936. E lá, Luciano, é fantástico. Depois eu vou disponibilizar aí para você, Luciano. Só que tá todo em português. Mas é impressionante como o seu guru, Yukteswar, ele vai descrever o universo espiritual, os planetas no plano astral, no plano espiritual. Et ce dialogue, il est très impressionnant, comment son gourou, il va décrire l'univers, les planètes, la construction des planètes et comment ils sont dans les plans spirituels, dans les plans astrales. O impressionante relato aonde o seu guru vai dizer que no mundo astral, se bem que eu vou dar um spoiler aqui, né, Luciano, para lá para o dia 22, eu vou dar um spoiler. Donc, c'est très intéressant comment son gourou va décrire que dans le monde astral, ele mostra que o universo, o Big Bang, a teoria do Big Bang de 14 bilhões de anos, o surgimento do universo. Donc, il va montrer que notre univers, la théorie du Big Bang, de l'apparition de l'univers à 14 milliards d'années. Yukteswar, o guru de Yogananda, ele vai dizer que antes de surgir retificando, Luciano, o livro A Gênese de Allan Kardec. Donc, dans le livre La Genèse d'Allan Kardec, no capítulo 6, dans le chapitre 6, que fala sobre uranografia geral, descrição do universo. Il va parler sur la description de l'univers.
O espírito de Galileu Galilei, o astrônomo italiano, L'esprit de Galilée, l'astronome italien, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris, ao lado de Allan Kardec. O dans la... astrônomo, o, a- Pardon. o astrônomo francês Camille Flammarion recebe comunicações psicofônicas de, desse astrônomo italiano. Agora me fugiu o nome, me deu um branco aqui, do Galileu. Ele vai Galilée. dizer que o universo espiritual sempre existiu bem antes de surgir o universo físico, como nós entendemos. Donc, dans la Société parisienne des études spirites, avec Kardec et avec l'astronome Camille Flammarion, dans une réunion, Camille Flammarion a reçu l'esprit de Galilée, qui par la psychophonie va dire qu'avant que l'univers physique existe, l'univers spirituel existait déjà. Essa comunicação foi dada, Luciano, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo fundado por Allan Kardec. Cette communication a été donnée dans la Société parisienne des études spirites, que c'était le premier centre spirite fondé par Allan Kardec. Isso foi em 1868, com a publicação do livro A Gênese. Et cela, c'était en 1868 avec la publication du livre La Genèse. E qual é a relação que eu vou fazer agora com o guru, o mentor espiritual de Yogananda? Donc, quelle est la relation que je fais maintenant avec les gourous, les mentors spirituels de Yogananda? Yuktesvar vai dizer a Yogananda que o universo espiritual já existia bem antes deste universo e toda a forma de vida e evolução que existe nas galáxias, nos aglomerados, nas poeiras cósmicas, nos buracos negros, enfim, tudo é uma imagem holográfica de uma projeção de uma realidade espiritual bem existente do que nós entendemos hoje como o universo físico, que é a matéria bariônica, que corresponde a 5%. Donc, le gourou de Yogananda, il va expliquer à lui que l'univers spirituel existait bien avant l'univers physique et que tout qui existe aujourd'hui, les galaxies, les poussières dans l'espace, tout ce qui existe, c'est une projection du monde spirituel qui préexistait au monde matériel. E concluindo essa análise, Luciano, para as considerações finais, Yuktesvar, ele vai dizer que nesses mundos, eles são habitados por moradores que estão na mesma frequência mental. Donc, les gourous, il va dire que dans ces mondes spirituels, ils sont habités par des habitants qui sont dans la même fréquence mentale. Então, quando Jesus esteve na Terra, e que eu sempre digo, quando o amor esteve na Terra. Donc, quand Jésus s'incarnait dans la Terre, et comme j'ai dit, quand l'amour était sur la Terre, ele iria dizer em uma das suas parábolas, il a dit dans une de ses paraboles, quando ele diz o seguinte: todos nós somos convidados, il dit le suivant: nous tous sommes conviés a participarmos de um banquete celestial, da núpcia celestial. à participer d'un banquet célestial, c'est la nuptie célestiale. Então a pergunta é: se todos somos convidados a participarmos desta núpcia celestial, com que tipo de vestimenta você vai se apresentar
nessa núpcia espiritual, no mundo espiritual? Essa é uma pergunta que cada um de vocês tem que responder. Donc, la question que je laisse à chacun d'entre vous pour répondre, c'est si nous sommes tous conviés à ces banquets, à cette fête j'ai oublié comment on traduit en français, mais ces banquets célestials, avec quel vestiment, quel habit nous allons y aller dans ces banquets. Dos capítulos do Livro dos Espíritos, da emancipação da alma, nos diz o seguinte. Un des chapitres du Livre des Esprits qui parle sur l'émancipation de l'âme dit le suivant. Um exemplo. Eu me encontrava fora do corpo físico, em uma região do umbral. Donc, un exemple. Un jour, je me retrouvais en dehors de mon corps physique dans une région du bas astral. A minha consciência estava totalmente em uma das regiões do umbral e eu me via em uma cidade bastante densa, onde eu travava diálogo com os habitantes, moradores desta cidade sombria no astral inferior. Donc, ma conscience était complètement immergée dans cette ville spirituelle, dans cette région du bas astral, et je me suis vu en train de parler, dialoguer avec les habitants de cette cité dense, de cette cité du bas astral. Quando eu me aproximei de uma entidade desencarnada, quand je me suis approximé d'une entité désincarnée. Impressionante, Luciano, que esse espírito estava numa cidade, era uma cidade sombria das regiões do umbral, em trabalho, em missão espiritual. Et que c'était impressionnant, c'était un esprit qui était à service dans cette ville du bas astral. C'était une ville assez ténébreuse. Teve uma entidade que, ao me ver, il y a une entité qui, quand il m'a vu, sabendo que eu era encarnado por conta da minha ligação do nosso, vamos dizer assim, do cordão umbilical energético que prende o perispírito ao corpo físico, en voyant que j'étais incarné, en voyant mon cordon ombilical énergétique qui relie mon périsprit, mon corps physique. Ele se assustou, Luciano, quando me viu e pediu que eu saísse daquela região. Il a eu peur quand il m'a vu, il m'a demandé pour que je parte de cette région. Ou seja, Luciano, eu me assustei com ele e ele se assustou comigo. Um espírito encarnado aqui, ele se assustou. E eu me assustei porque eu estava com a consciência plena dessa visita que eu estava fazendo a essa região espiritual em socorro a algumas entidades desencarnadas sofredoras. Et dans ce cas-là, moi, j'ai eu peur de lui, lui, il a eu peur de moi quand on s'est vu dans cette visite que je faisais dans cette ville parce qu'on était en équipe pour travailler, pour faire des escapages, des sauvetages dans cette ville inférieure. Então, concluindo, a pluralidade das encarnações nos diferentes mundos. Donc, pour conclure, la pluralité des différentes incarnations dans les différents mondes. A questão 172 do Livro dos Espíritos. Dans la question 172 du Livre des Esprits. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? O que é que vocês acham, meus caros amigos? Donc, dans cette question, Kardec demande, est-ce que tous nos différentes existences corporelles ont été sur la Terre? Qu'est-ce que vous pensez? Então, Tereze, você teve todas as suas reencarnações aqui na Terra? O que é que você diria, Tereze? Donc, Thérèse,
est-ce que tu as eu toutes tes incarnations sur la Terre? Qu'est-ce que tu penses? Non. Marília, Andréia, Kenny, Luciano? Então, a resposta, não. Viemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes. Será que Teresa está repetindo, está na mesma sala de aula, Teresa? Porque o planeta Terra é uma grande sala de aula. E quando é que a gente muda de ano, de sala, para ir para um mundo melhor? Há muitas moradas na casa do Pai. Praticando bem. Donc, la réponse, c'est que non. Les vies ici, les incarnations que nous avons eues ici, pas les premières ni les dernières. Mais ce sont celles peut-être les plus matérielles que nous aurons. Et James, il a demandé à Thérèse comment on fait pour changer de classe, comment on fait pour progresser, aller dans des mondes plus grands. Hoje, concluindo, hoje eu estou James Ney. Donc, en concluant, aujourd'hui, je suis James Ney. Mas eu sou muito mais do que isso. Eu sou um ser interexistencial, atualmente habitando em uma personalidade chamada James Ney. Mais je suis beaucoup plus que cela. Je suis un être inter-existentiel qui actuellement j'habite la personnalité de James Ney. Então, a vida nas esferas espirituais são múltiplas, são diversas. Há muitas moradas na casa do Pai. Donc la vie dans les sphères spirituelles sont multiples, sont diverses. Há beaucoup de demeures dans la maison du Père. Ok, então vamos abrir agora aí para as perguntas, não é, Luciano? Et nous allons maintenant ouvrir pour les questions. S'il vous plaît, si vous avez des questions, s'il vous plaît, à poser. Perguntas, por favor, questions. Persona de questions? Ninguém tem perguntas, questões? Ô, Luciano, quando eu ouço esse silêncio, Donc, quand j'écoute ces silences, eu começo a cantar. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós. je commence à chanter. Oui, Françoise, oui, vas-y, après Kenny, après Élise. Bonsoir, ça n'est pas une question, hein, c'est juste le fait de l'écouter et d'avoir vraiment en face de moi, en face de nous, une personne qui est, on va dire, partie dans le bas astral. C'est pas forcément impressionnant, mais le fait qu'il en parle comme ça, son témoignage est très important. Moi, j'apprécie beaucoup, quoi. Ouais. Oui, il était là-bas juste pour, je ne sais pas si vous avez compris, hein, il était là-bas dans une mission de sauvetage. Hein, oui, pour aider, oui, mais n'empêche qu'il la raconte et c'est quand même quelque chose, en tout cas pour moi, c'est quelque chose de superbe, quoi, d'avoir quelqu'un en face de moi qui me dit ça, quoi. Ok. Então, merci, Françoise. Françoise, ela está traduzindo, né? Não é uma pergunta, mas ela traduziu o que ela achou. Ela agradeceu e achou impressionante e muito bom que você deu o testemunho que você foi numa cidade umbralina para ajudar nessa missão de resgate. Então, isso foi muito bom para ela ter escutado, ter tido consciência disso. Então, diga, Françoise, nunca estamos dormindo. Quando o corpo descansa, a alma, o espírito, o princípio inteligente do universo, que é o espírito. Donc, il me demande de te dire, Françoise, que nous ne dormons jamais. Quand le corps physique dort,
des principes intelligents qui est l'esprit. Françoise, Oui. nós sempre estamos trabalhando nas regiões espirituais, auxiliando os nossos entes queridos, amigos que antecederam a viagem para a eternidade. Nous sommes toujours en train de travailler dans les régions spirituelles, dans nos amis, dans nos membres familiales qui sont partis avant nous. Meu pai, ao desencarnar, 2 anos depois, Mon père, après sa désincarnation, 2 ans après sa désincarnation, eu me via fora do corpo físico, em uma região espiritual, em uma casa no plano espiritual. je me voyais en dehors de mon corps physique, dans une maison spirituelle. Eu conversava com meu pai J'ai discuté avec mon père e ele me dizia: James, meu filho, você está em uma coluna espiritual próximo a Salvador, Bahia. et mon père me disait, James, mon fils, tu es dans une colonie spirituelle proche à la ville de Salvador, dans l'état da Bahia, au Brésil. Você está tendo a consciência total. Ao despertar no corpo físico, você vai ter todas essas lembranças dessa cidade espiritual. Tu es en train d'avoir la conscience totale de cette expérience et après, quand tu vas te réveiller dans le corps physique, tu vas te souvenir de tout. O meu mentor espiritual, irmão Germano, Mon mentor spirituel, le frère Germano, ele me conduziu para conhecer algumas partes dessa coluna espiritual próximo à psicosfera espiritual da capital baiana. il m'a amené à connaître quelques parties de cette colonie spirituelle. Que mais tarde eu iria saber que se trata da coluna espiritual Redenção, na qual Divaldo Franco relatava em suas palestras. Et plus tard, j'ai su que qu'était la colonie spirituelle Rendição, que Divaldo Franco y parlait souvent dans ses conférences. Esse fato aconteceu, esse sonho que eu tive, aconteceu em 1997. Et ce rêve que j'ai eu, il s'est donné en 97. Praticamente 30 anos depois, Et pratiquement 30 ans après, agora no dia 13 de dezembro de 2025, dans le 13 décembre de 2025, em uma reunião pública, dans une réunion publique, o médium Henrique Amaral, um senhor de 90 anos, le médium Henrique Amaral, qui a 90 ans, o auditório lotado, avec tout l'espace rempli d'espace de conférence, meu pai, o espírito desencarnado, ele deu uma comunicação psicofônica mon père, un esprit désincarné, a donné une communication psychophonique falando da coluna espiritual Redenção, na qual a minha mãe, que desencarnou no mês passado, foi levada. en parlant de la colonie spirituelle Rédemption, dans laquelle ma mère, qui est désincarnée le mois dernier, a été amenée. Tem pouco menos de um mês que minha mãe desencarnou, e essa comunicação mostra como a nossa vida, a afinidade, Françoise, que nós temos com os nossos entes queridos. Et ça fait moins d'un mois que ma mère désincarnée, et cette communication montre l'affinité que nous avons avec nos êtres chers, de nos familles, nos amis. Ok? Merci. Obrigado. Obrigada. Il y avait Kenny qui avait levé la main. Tu veux poser une question, Kenny?
Sim, eu vou fazer a pergunta em português, James. Depois traduzo para o francês. Você poderia desenvolver, dar exemplos de tecnologias de transporte que você falou entre os planos, por favor? Nós temos o canal Reencontro com a Vida. Odile, mas desculpa, só deixa ele traduzir primeiro para o francês e depois tá. eu... Ok. Desculpa. Donc, ma question portait sur les technologies de transport spirituel entre les dimensions. Quelles sont les technologies dont il parle? No canal Reencontro com a Vida, Dans la chaîne Rencontre avec la vie, há uma palestra que eu realizei, il y a une conférence que j'ai faite que eu falo exatamente sobre a tecnologia utilizada no mundo espiritual. et je parle sur les technologies utilisées dans les plans spirituels. Como, por exemplo, o que nós chamamos aqui de scanner, quando você passa pelo o detector de metal nos aeroportos, Comme par exemple, puisque nous appelons ici les scanners, les détecteurs de métal dans les aéroports, essa tecnologia já era utilizada no início, Luciano, do século XX, narrado por Ivone Pereira do Amaral no livro Memória do Suicida. comme par exemple, cette technologie, elle était déjà utilisée au début du XXe siècle, qui a été témoignée par la médium Ivone Pereira de Amaral dans son livre Mémoire d'un suicide, d'un suicidé. Os espíritos utilizam tecnologias, essas tecnologias ultra evoluídas que nós temos aqui na Terra, nada mais é do que uma cópia grotesca dessa tecnologia do plano astral. Donc, toutes les technologies que nous avons ici dans le plan terrestre n'est d'autre chose que des copies grotesques de ce que nous avons déjà dans le plan astral. Como, por exemplo, o psicoscópio, que é narrado por André Luiz em uma das suas obras. Comme par exemple le psychoscope, qui est témoigné par André Luiz dans un de ses livres. É uma tecnologia, é uma espécie de um equipamento ultra evoluído que ele mapeia, escaneia o psicoscópio narrado também da década de 40, mais ou menos, que ele escaneia as formas de pensamento dos médios na reunião mediúnica. C'est un équipement qui a été donné dans les livres missionnaires des Lumières, dans les années 40 aussi, qui est utilisé pour scanner les formes pensées des médiums. E hoje já é uma realidade, não é? As ressonâncias magnéticas, a tecnologia que nós utilizamos hoje para escanear a determinadas doenças, determinadas formas de pensamentos, que isso hoje é possível. Donc aujourd'hui commence à être une réalité, comme les résonances magnétiques et d'autres technologies que nous utilisons pour scanner les cerveaux des personnes à différents pensées. Os aeróbios, narrado por André Luiz, esses veículos que é utilizado no plano espiritual. Donc, dans notre lar, André Luiz, il parle des aérobes, des véhicules du plan spirituel. Eles utilizam uma tecnologia que, dizemos assim, eles buscam criar um campo gravitacional ao derredor desses veículos. Ils utilisent une technologie de telle façon qu'ils recherchent à créer un champ gravitationnel autour de ces véhicules. Que são vibrações energéticas que impulsionam esses veículos, essas energias que impulsionam esses veículos, é oriundo dessas esferas espirituais. Et la vibration énergétique qui va donner la propulsion pour ces véhicules
ça vient de ces esphères spirituelles. Uma coisa interessante, Luciano, que poucas pessoas sabem. Une chose intéressante que peu de gens savent, Luciano, é impressionante, meu amigo. Um exemplo, esses veículos, alguns veículos, são muitos, eles são utilizados de algumas colônias espirituais que estão no mesmo nível de nosso lar. donc ces véhicules, qui sont beaucoup, ils sont utilisés dans certaines colonies spirituelles qui sont dans les mêmes niveaux que la colonie nosso lar, Para transportar espíritos desencarnados que a densidade do perispírito não pode ainda estar no processo de volitação, porque o perispírito ainda é pesado. ils sont utilisés pour transporter des esprits qui sont dans une densité tellement élevée qu'ils n'arrivent pas à voliter, qu'ils n'arrivent pas à voler. Então, eles transitam esses veículos entre essas esferas para as esferas mais inferiores e chegando às psicosferas espirituais da Terra. Agora eu vou levantar um questionamento, viu, Luciano? E vou deixar em aberto isso aí, para que vocês pensem. Donc, ces véhicules qu'André Louise décrit, ils vont des colonies spirituelles vers des sphères moins élevées, justement dans les bases astrales, pour transporter des esprits plus densifiés. Et maintenant, je vais vous poser une question et je vais laisser à chacun de vous une question. Como, por exemplo, de vez em quando aparecem as imagens de satélites, vendo, eles atribuem que é uma nave espacial alienígena cortando a psicosfera do planeta Terra. Isso é uma hipótese. Eu não estou fazendo afirmação, é uma hipótese, ok? Des fois, on voit des images de satellites que certains donnent comme hypothèse, c'est pas une affirmation, c'est comme une hypothèse, que c'est une navette spatiale qui traverse la planeta Terra, la psicosfère de la planeta Terra. Pode ser, Luciano, que o satélite, eles podem captar, provavelmente pode acontecer isso, deles captarem esses veículos saindo de uma dimensão extrafísica, da dimensão espiritual para a dimensão extrafísica, porque é um intercâmbio de transporte entre essas dimensionalidades. Donc la question le raisonnement est qu'il est possible que les satellites sont en train de capter ces véhicules qui sortent de dimensions spirituelles plus élevées pour arriver dans des dimensions spirituelles plus basses qu'on a parlé. Ok? Ok, donc je laisse une possibilité pour vous. Très bien, merci, obrigado. Elisa, tu voulais poser une question, tu avais levé la main? Oui, bonsoir, mais ça me en partie répondu sur la transmutation entre les mondes, entre les sphères autour du monde et les 7 plans astraux. Savoir si on pouvait passer de la sphère, de la deuxième sphère vers la troisième sphère. Est-ce qu'une évolution était possible pour les personnes qui se trouvaient, par exemple, dans l'ombral et d'évoluer? Mais bon, ça a déjà répondu, je pense, en partie en répondant. Voilà, j'ai déjà eu mes réponses, donc c'est bon. Ok, merci. Mais je vais traduire quand même, je dirais. A Elise, ela tinha uma pergunta que, em parte, já foi respondida pela que você falou. Ela ia perguntar se era possível espíritos progredirem no mundo espiritual da primeira esfera espiritual para a segunda, por exemplo, ou da segunda para a terceira, e assim sucessivamente. Essa pergunta de Elise é muito pertinente. Donc, cette question d'Elise est très pertinente. Os espíritos, quando não estão sendo educados, a encarnação nossa na Terra é para o nosso aprimoramento espiritual. Quando nós não estamos sendo educados na Terra, estamos sendo educados no mundo espiritual.
Donc, notre incarnation dans la Terre, c'est pour notre amélioration, notre évolution spirituelle. Quand nous ne sommes pas éduqués dans la matière, nous sommes en train d'être éduqués aussi dans le plan spirituel. Um exemplo, Elise provavelmente durante o período que ela esteve no mundo espiritual, Donc, un exemple, Élise, probablement dans la période qu'elle était dans le plan spirituel, durante o período que Elise estava em uma coluna espiritual, em uma esfera espiritual, pendant une période qu'Élise était dans une colonie spirituelle, dans une sphère spirituelle, muito provavelmente, Elise, você estava se preparando, se qualificando para a atual reencarnação que você assumiria. A tua intelectualidade, o conhecimento que você adquiriu no mundo espiritual, como também nas vidas passadas, você potencializou esse seu conhecimento oriundo de vidas passadas, como também novos aprendizados no mundo espiritual, na qual você iria colocar em prática na atual encarnação sua. Donc, c'est très probable, Élise, que quand tu étais, juste avant cette réincarnation, tu étais en train de préparer justement cette incarnation, d'étudier, de faire d'acquisition des connaissances, d'intellect, de rassembler tout ce que tu connaissais des vies passées et de unir toute cette connaissance, de cette expérience de vie passée avec de nouvelles connaissances que tu étais en train d'étudier dans le plan spirituel pour mettre en pratique dans cette vie d'aujourd'hui comme Élise. Oui? Bien. Et merci, obrigado. Merci. D'autres questions, les amis? Mais perguntas, por favor? Dando uma continuidade a esse questionamento de Elise, que é interessante. Donc, pour donner suite à la question d'Élise, que je trouve très intéressant, eu fiz um documentário j'ai fait un documentaire sobre o médium João Bento, o médium dos poetas. sur les médiums João Bento, les médiums des poètes. João Bento foi um vaqueiro sem nenhuma instrução. Nasceu de uma família pobre, não tinha instrução nenhuma, ele era vaqueiro. Não sei como é que você faz essa tradução aí para o francês. Donc, João Bento, c'était un médium qui s'occupait des vaches, un fermier, et qui n'avait aucune instruction dans sa vie. No sertão da Bahia. Et il était dans une région rurale de l'état de Bahia, do Brasil. Ele dava comunicação psicofônica, incorporação. Il faisait des communications psychophoniques, des incorporations do espírito do escritor da literatura portuguesa Olavo Bilac. De l'esprit de l'écrivain portugais Olavo Bilac. Como possível, Elise, um homem ignorante, um homem da roça, dando comunicação de um escritor da literatura lisboeta, o espírito Olavo Bilac se comunicava através dele? Comment c'est possible quelqu'un qui est complètement ignorant, savait lire ni écrire, illettré, aurait un esprit cultivé comme l'écrivain Olavo Bilac se communiquer à travers lui? Ao perguntar a uma das suas filhas, quand on a demandé à une de ses filles, a sua filha me disse: James, meu pai revelou
para a gente. Sa fille m'a dit, James, mon père m'a dit Que em uma das suas vidas passadas, dans une vie passée à lui, ele era amigo pessoal de Olavo Bilac em uma vida do passado, no século XIX. il était un ami personnel de l'écrivain Olavo Bilac. Ele reencarnaria na atual existência para ser um homem simples, para desenvolver a virtude da humildade. Et il devait se réincarner dans l'existence actuelle pour être quelqu'un de très simple, pour développer la vertu de l'humilité. Então, todos nós somos uma infinita subpersonalidade de experiências inúmeras. Quantas reencarnações nesses últimos 2000 anos Elise não teve, quantos idiomas Elise não falava, quantos maridos Elise teve, quantas esposas Elise teve, quantas profissões Elise teve, quantos trabalhos Elise desenvolveu e quantos países Elise não já viveu em outras vidas passadas nesses últimos 2000 anos. Donc, nous sommes des subpersonnalités de multiples incarnations, personnalités que nous avons eues. Et je me pose la question, combien de vies Élise n'a pas eu dans ces deux derniers 1000 ans? Combien de maris elle n'a pas eu dans ces 2 derniers 1000 ans? Combien de femmes elle n'a pas eu dans ces 2 derniers 1000 ans? Combien de professeurs? Combien d'expériences elle n'a pas vécu dans ces 2 derniers 1000 ans? Então, quando Jesus afirmou, não é, Luciano? Dentro de nós existe uma legião que nós desconhecemos. Legião de subpersonalidades. Quand Jésus nous affirmait que dans nous existe une légion de personnalités que nous ne connaissons pas. Toute cette attention. Eu acho que alguém fez uma pergunta aí, não? A Cirlei que falou rindo, né? Ce qui me fait croire que je suis un esprit très profane, coquina, que me faz acreditar que eu seja um espírito bem... como que eu posso traduzir isso para o português? Tem tradução, né? Bem, pouco evoluído, vamos dizer assim. Mas quem é que está dizendo que é pouco evoluído aí? Como é o nome dela? A Cirlei. Cirlei, fala, ela é brasileira também. Pode, fala aí, fala em português, por favor. Olá, boa noite, é um prazer estar participando dessa conferência. Estou adorando e aprendendo muito também sobre tudo que está sendo falado, né? E, bem, o que eu quis dizer, pronto, é uma brincadeira, mas eu tomo o assunto bastante a sério, é que, como nós já vivemos muitas vidas, em algumas como masculino, outras como feminino, e tudo também pode ser outras coisas que não temos conhecimento, né? Então, dessas experiências de uma vida a outra, podemos levar algumas memórias em cada existência, em cada encarnação, não? Pode ser que, por exemplo, eu hoje, eu estou Cirlei, mulher, feminino, e que possa ter alguma memória de, por exemplo, se a última encarnação que eu tive fosse um homem, possa ter alguma memória disso e mesmo alguma interferência nessa vida atual
daquilo que eu fui na última encarnação? Eu vou traduzir, tá? Antes de você responder, tá, James? Obrigado, Siley. Donc, Siley, elle a dit qu'elle a rigolé, bien sûr, qu'elle a pris elle a fait une petite blague, mais qu'elle a prend très au sérieux, et qu'elle a trouvé intéressant de toutes ces vies que nous avons eues, et qu'aujourd'hui, elle est Siley comme une femme, mais que peut-être elle était un homme dans une vie passée, et que cette incarnation d'un homme de vie passée peut être en train d'influencer sa vie actuelle en tant que Sirley. Sirley, o nome dela, né? Sirley? Sim. Sirley. Shirley. Sirley, um disco de vinil. Vejamos bem, um disco de vinil, ele tem cada faixa. E uma faixa tem uma música tem uma música com a voz masculina. A primeira faixa, uma voz feminina, Shirley. A segunda faixa do disco vinil tem uma voz masculina. A terceira faixa, descendo, tem uma voz masculina. A quarta faixa tem uma voz feminina. A quinta faixa tem uma voz feminina e assim sucessivamente. Cada faixa, nós somos como se fosse um disco de vinil. Cada faixa é uma subpersonalidade, independente de você estar no corpo masculino ou feminino. O espírito, ele é o princípio inteligente do universo. Donc, pour répondre à Sirley, il fait une analogie avec un disque de vinyle. Je pense que c'est comme ça qu'il dit en français aussi, qu'il y a plein des régions différentes dans les disques, et chaque région a une sous-personnalité qui nous constitue notre esprit, indépendamment si nous sommes dans un corps féminin ou dans un corps masculin. Então, independe, o espírito é uma centelha, é um clarão, é uma luz. Essa foi a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. O que é o espírito? É uma centelha, é um clarão. Ele independe, para a evolução na Terra, independe se ele vai reencarnar no corpo masculino ou feminino. Um exemplo, eu, James, eu tenho meu lado ânimo e tenho meu lado ânima. Shirley tem o seu lado masculino e tem o seu lado feminino. Donc, comme les esprits ont dit à Allan Kardec, l'esprit, c'est une lumière qui indépend si nous sommes hommes ou femmes dans l'incarnation. Nous tous, nous avons notre côté masculin et féminin. Moi, comme James, j'ai mon côté anima et animus, et comme Shirley a son côté masculin et féminin. Ok. Ô James, eu estou olhando aqui o horário, já são 21h38, aí a gente vai agora encerrar, tá? Porque já está na hora. Eu também tenho um compromisso aqui, viu? Estou com um compromisso. Tá. Vamos fazer oração. Nous allons clôturer aujourd'hui, nous allons remercier. Merci beaucoup à James pour être là. Merci pour cette belle présentation, cette belle conférence qui nous a parlé des sphères spirituelles de l'incarnation ici sur Terre, de cette corrélation. Então, muito obrigado a James, muito obrigado mesmo por essa bonita palestra sobre as esferas espirituais e a encarnação no nosso planeta. E nós vamos encerrar com uma oração. Nous allons clôturer avec une prière. E eu convido James a fazer essa oração de fim. E j'invite James a faire cette prière de fin. Por favor. Senhor Jesus, Mestre, Irmão maior de todos nós, permita, Senhor Jesus, que os benfeitores espirituais da humanidade derrame a tua luz, o teu bálsamo sobre os corações de todos nós, irmãos e humanidade. Jesus, tu que és a luz divina que nos cura,
Permita que o teu halo divino envolva os nossos irmãos em Portugal, na França, no Brasil, nesta Mãe Gaia, a Mãe Gaia, o planeta Terra, que nestes dias atuais precisa tanto de compaixão e de amor. Tu que és a luz do átomo celestial, benfeitores das regiões siderais, derramai sobre a vossa face deste abençoado planeta Terra o teu manto de amor, despertando os corações endurecidos para a luz divina do Criador. Gratidão, muita paz. Muito obrigado. Merci beaucoup. E merci a todo mundo, obrigado a todos. E a gente vai se despedindo, nous allons nous quitter, tout en souhaitant à tous une très belle soirée, beau week-end. La semaine prochaine, c'est avec Philippe pour l'étude de la tradition primordiale. Nous nous reverrons dans 2 semaines pour l'étude do Espiritismo Universalista. Muito obrigado, James. Obrigado a todo mundo. Uma boa noite a todos. Um bom fim de semana. Muito obrigada, Luciano. Obrigada, Luciano. Boa noite. Obrigado. Obrigada, obrigado, Obrigado. Luciano. Obrigado, gente. Boa Obrigado. noite. Obrigado. Merci. Desci.